E aí, fantasmas? Hoje estamos de volta com uma Pokédex brasileira no canal. E essa aqui é bem diferente de todas. O projeto se chama Unus e ela é a primeira Fake Dex colaborativa da Casa do Smeargle, o maior grupo de arte Pokémon do Facebook brasileiro. Ou seja, ela foi formada por Fakemons criados por vários membros do grupo. Além disso, como vocês já devem estar imaginando, Unus é uma Dex inspirada na fauna, flora e cultura brasileiras. Então, a partir de agora, você, mestre Pokémon, é o meu convidado para se aventurar numa jornada pela região de Unus. E se eu puder fazer um pedido, não esqueça de seguir a Casa do Smeargle nas mais diferentes redes sociais, assim como os artistas que aparecerão nesse vídeo. Os nomes e links para os seus portfólios estarão em cada uma das imagens. Lembrando também que estamos a pouco menos de 60 dias para o lançamento de Scarlet Violet. Com o Dia das Crianças chegando, é uma boa oportunidade de você garantir o seu Nintendo Switch para não ficar de fora da nona geração. E na descrição desse vídeo eu deixei uns links para minha lojinha de afiliado da Amazon com alguns Switches, o padrão, o OLED e até mesmo o Lite num precinho bem camarada. No mais é isso, sem muita enrolação, bora pro vídeo. E como toda jornada Pokémon que se preze, temos que começar com os iniciais. O do tipo grama se chama Nactil e tem o voador como tipo secundário, foi criado pelo Danilo Leão. Ele é o Pokémon Folha e consegue manter voo por períodos absurdos de tempo. Quando se cansa, deixa o vento levar aos céus usando apenas o seu peso leve. Ele evolui para o Dactyl e depois para o Cladoptera, um Pokémon caçador que parece inspirado num Pterodáctilo. Cladoptera perde o tipo voador e ganha o noturno como secundário, mantendo o grama como principal, claro. Essa espécie usa a energia solar da própria fotossíntese para carregar seu arsenal de frutas e esporos em seu corpo, o transformando em um bombardeiro vivo. Os nativos da região de Unus costumam chamá-lo de aquele que caça nos céus. O inicial de fogo é o Ping, criação do Wellington Mesquita, inspirado no lobo-guará, um dos principais animais da fauna brasileira. Essa é uma espécie pequena, tem o caráter brincalhão e é muito divertido. Entretanto, passa a maior parte do tempo sozinho, escondido entre canaviais. Geralmente gosta de caminhar à noite em busca de alimento. Evolui primeiro para o Flamog e depois para o Flamolf, que mantém o tipo fogo puro. Mantém também os hábitos estritamente noturnos. Quando corre, pode deixar um rastro de fogo produzido pela sua cauda. Suas patas ardem em brasa quando enfurecido. E por fim, temos o Water Starter, que é o Aring, criação do Isaías Santos. Esse aqui é o Pokémon Ariranha, outro animalzinho muito conhecido aqui no Brasil. Ele vai evoluir primeiro para o Ariling quando ganha o tipo Fada como secundário, e a sua forma final é o Estiranha, que vive em conjunto com outros na beira de rios e lagos, são muito ariscos com outros Pokémon e tem golpes disparados por entre os seus chifres. O primeiro inseto da região de Unus é o Monabug, Pokémon criado pelo Aleph Alexandre, inspirado na larva das borboletas monarcas. Esse insetinho é ágil e muito animado, passa a maior parte do tempo comendo a folhagem, acumulando o máximo de energia para que possa evoluir. Quando isso acontece, se transforma no Monapod, inspirado nos casulos das borboletas monarcas. E quando chega a hora, finalmente se torna um Monafly, Pokémon dos tipos inseto e voador, claro, inspirado na borboleta monarca. Monafly é muito conhecido por sua beleza, além de ser uma espécie adorável, voa graciosamente com a sua coloração exuberante se destacando em meio à folhagem. O segundo inseto regional é o Larvae, criação do Murilo Rodrigues e que foi inspirado na larva de uma abelha. Esse monstrinho está em fase de desenvolvimento, não enxerga lá muito bem e também não consegue se defender sozinho. Primeiro evolui para o Behair, o Pokémon abelha, que ganha o tipo voador como secundário, que assim como sua inspiração é um Pokémon extremamente inofensivo. Aqui a linha evolutiva se bifurca. Se for macho, evoluirá para o Toxibond, o Pokémon marimbondo que perde o tipo voador e ganha o venenoso como secundário. Agora, se Behair for fêmea, evoluirá para Mamaqueen, Pokémon inspirado na Mamangava, que também ganha o tipo venenoso como secundário, perdendo o voador. Continuando com o Tamarin e a sua evolução Galadua, os Pokémon galãs inspirados nos Tamanduás. Essas são criações do Rafael Del Botio e são espécies extremamente vaidosas que também podem ser avistadas com facilidade na beira de lagos e rios. A língua desses Pokémon se esticam o suficiente para pegar berries ainda nas árvores. Claro que quanto mais evoluídos, melhor é essa habilidade.
A primeira ave regional de Unos é o Pituan, um Pokémon inspirado no Ben-TV criado pelo Wellington Mesquita. Ele evolui para o Puitan e depois para o Bentifly. E dizem que essas espécies são guardiães territoriais. Possuem movimentos muito rápidos e precisos. O penacho em sua testa, que usa sacudindo, é para demonstrar o poder e a força a outros Pokémon. Continuando com o Moon, esse aqui foi feito pelo Murilo Rodrigues e tem o tipo voador e noturno. Ele foi inspirado nos filhotes do Urutau, que é um pássaro típico brasileiro. E logicamente, quando evolui para o Camufly, aí se torna de vez o Urutau. Esse Pokémon passa o dia todo dormindo e sai à caça durante a noite. Existe uma película em suas pálpebras que permitem que ele enxergue mesmo de olhos fechados. Essa habilidade é chamada de olhos mágicos pelos cientistas da região de Unos. A forma final dessa linha evolutiva é o Urutasme, que ganha o tipo fantasma como principal e mantém o noturno como secundário. Essa espécie é envolta em lendas urbanas e crenças populares. Dizem que é o fantasma de uma jovem moça que chora pela perda do seu amor. Outros contam que seu canto indica maus presságios. Tem um poder incrível de camuflagem, conseguindo ficar invisível diante de nossos olhos. Absorve a energia da lua e usa seu canto para hipnotizar os inimigos. Oreb Carcabor, criações do Wanderson Marcelino, com os tipos pedra e terrestre, são os Pokémon Super Gema. Possuem belas joias em seus corpos, porém a aparência robusta não esconde o quanto podem ser poderosos. Miliro, Milharia e Mistcorn é a linha evolutiva do Oliver Leaf, com os tipos grama e fogo. Claramente foram inspirados em espigas de milho. Na forma final, quando fica com o tipo duplo, Mistcorn passa a ser conhecida como Noivas do Arraiá. Em festividades juninas, esse Pokémon gosta de espalhar suas flores por todo o ambiente, alegrando e perfumando os locais por onde passa. O Picaclone de Unos foi criado também pelo Wellington Mesquita e é o Catiço, Pokémon ratão do banhado. Essas caudas são utilizadas para pescar, chamando a atenção da presa e depois a golpeando ou com eletricidade ou como se fosse um verdadeiro chicote. Dodojo do tipo venenoso e sua evolução Sugismal, que ganha o tipo noturno como secundário, são mais criações do Rafael Del Botio. Eles são os Pokémon Sujeira e fazem referências à dupla Mal e Godofredo, dois monstros que perambulavam pelos canos do Castelo Rá-Tim-Bum. São intimidadores e mal-humorados, costumam viver em esgotos e ainda possui um grito ensurdecedor que faz muitos Pokémon fugirem ao ouvi-lo. Cavion, Dration e Cucamon são criações do Murilo Rodrigues e claramente foram inspirados na lenda da Cuca. Esses são Pokémon dos tipos dragão e psíquico a partir da Midform. Cucamon é uma espécie temida na região de Unos, vivendo em cavernas solitárias e preparando poções e feitiços. Muitas lendas e ditos populares citam as maldades de Cucamon. Se você preza pelo bem de seus filhos, não deixe eles andarem sozinhos pelas florestas. Pytole, inspirado na cobra caninana, foi criado pelo Danilo Leão e evolui. Scalixel é a sua forma final, o Pokémon rede elétrica dos tipos dragão e elétrico. As pontas de suas escamas negras descarregam uma grande quantidade de energia elétrica como uma cerca. Se enrolam em volta do corpo do oponente para prendê-lo, impedindo a fuga com suas escamas, e ainda liberam uma forte descarga de eletricidade. O Pablo Santos fez o Cuxio Cypher, Pokémon inspirado no Cuxio Preto, espécie do tipo fogo e lutador. Esse Pokémon tem punhos quentes. Até possui bons convívios com outras espécies, mas está sempre ansioso pelo seu próximo combate. O Felipe Tatagiba transformou a paixão nacional em Pokémon. Soccer-Dilo claramente é um tatu inspirado no futebol e tem os tipos terrestre e metal. Lissand e sua evolução Necrotixa são criações do Murilo Rodrigues e tem os tipos terrestre e fantasma. Foram inspirados na lagartixa de areia, mas em Unos também tem poderes necromantes. Ninguém sabe ao certo se as areias em que esses Pokémon viviam possuíam alguma essência mística, mas aqueles Lissands que conseguem evoluir passam a comandar exércitos de lagartixas zumbis de areia. Carsteel do tipo metal e Skullhorn, sua evolução do tipo metal e noturno, foram inspirados no Carnotauro, uma espécie de dinossauro que habitou a América do Sul. Eles foram criados pelo Diego Tosta e Skullhorn são muito velozes apesar de pesados. Dizem que quando saem para caçar, podem se tornar um Pokémon extremamente perverso. Outros Pokémon inspirados em dinossauros são Mirifogo e Fogo Arari. Eles têm como tipos o Pedra e Claro Fogo, foram criados pelo Alexandro Souza e tem como inspiração o Mirisha Asimétrica, ou Asimétrica, não sei exatamente como se fala. O corpo desse Pokémon aqui gera e libera grande quantidade de calor.
um só golpe com sua cauda pode causar queimaduras muito graves. Tortuga e Rigalka são um Pokémon do tipo água e metal inspirados no Galha Branca Oceânico, uma espécie de tubarão dos litorais brasileiros que está ameaçado de extinção. Eles nadam com muita facilidade. Rigalka tem uma aerodinâmica incrível, o que permite atingir velocidades altíssimas. O Kayan Andrade foi responsável por uma das linhas evolutivas mais diferentes de Unos. Sombroeda, Sombrodiner e Sombroreal são inspirados nas nossas moedas. Possuem como tipos Metal e Fantasma e, apesar de pequeno, essas espécies são consideradas o terror de Pokémon. Podem derrotar adversários com apenas um ataque. O Diego Tosta criou o Manaform, um Pokémon que assume diferentes formas dependendo da região de Unos onde é encontrado. Foram inspiradas nas maracas, instrumentos indígenas musicais e, claro, nos climas regionais do nosso país. No norte, Manaform é do tipo Fada e Grama. No sul, Fada e Gelo. No sudeste, Fada e Venenoso. No nordeste, Fada e Fogo. E no centro-oeste, Fada e Pedra. Continuando com o Pupter, Pokémon cachorro aquático inspirado no cachorro vinagre, dos tipos normal e água. Ele evolui para Vinadog e depois para Vinadrum, que ganha o tipo dragão como secundário, mantendo o normal como primário. Essa é uma das espécies mais raras de Unos, e sempre que encontrado estava ocupado protegendo a sua matilha. O Alexandre Souza fez o Ara, inspirado em filhotes de arara, Pokémon do tipo voador puro e que evolui para uma espécie que também assume formas diferentes dependendo da região onde é encontrada. Tô falando do Plupena, e o Plupena litoral tem os tipos voador e água. O Plupena florestal é voador e grama. O Plupena urbana é voador e elétrico. E por fim, Plupena caatinga, voador e fogo. Calanto, Pokémon Calango tem os tipos grama e terrestre e evolui para Dracto, que perde o tipo terrestre e ganha o dragão como secundário. Essa espécie aqui foi inspirada na rosa do deserto e tem um corpo mais robusto e uma postura mais agressiva. Esses foram criados pelo Alex Sellery. Saphorn, o Pokémon sem evolução do tipo normal puro, tem duas evoluções. Hahapo, o Pokémon revoltado do tipo noturno e venenoso, que ficou muito conhecido por suas travessuras pela região de Unos. E Fragpais, Pokémon Paz do tipo psíquico e fada. Sua bondade é tão poderosa que pode materializá-la em forma dessa nuvem que podemos ver. Tortanite e sua evolução Tortrator são inspirados no Jabutipiranga e foram criados pelo Gustavo Manuel. Essas espécies têm o tipo elétrico e metal. Quando evolui, o casco passa a ser revestido por uma couraça de aço duro e pesada que contém ataques adversários e ainda produz ondas magnéticas extremamente poderosas. O Luanderson Lima fez o Rugena, Pokémon Ruka Ruka, inspirado na luta indígena, que usa apenas o corpo. Essa espécie é dos tipos lutador e normal e evolui para Ruka-chan, que ganha o tipo noturno como secundário. Greens e Frostamp são Pokémon do tipo grama e gelo. São espécies adoráveis e simpáticas mesmo depois de evoluírem, quando se tornam ainda mais poderosas e capazes de controlar melhor o seu poder gelado. Outra paixão nacional foi transformada em Pokémon pelo Alexandro Souza. O Brigafada e o Chocofada são claramente Pokémon brigadeiros. Dizem que algumas espécies adoram se alimentar dos caroços que caem do corpo do Chocofada. Agora temos duas linhas evolutivas de gato elétricos que combinam as ideias de gato animal e gato na rede elétrica. São eles Gambiato, que evolui para Falcato, criação do Isaías Santos, e Gatoner, que evolui para Onsaner, evolução do Alexandro Souza. Georaçu, Traupté e Champija são Pokémon inspirados em arpias e xamãs. Possuem o tipo psíquico puro e possuem uma joia na testa que, quando está completamente formada e controlada por essas espécies, faz com que esses Pokémon não precisem mais voar e se locomovam apenas usando a telecinese. O Matheus Paulino fez o Furot, Pokémon inspirado na carta 0 do tarô, tolo ou louco. Ele tem o tipo psíquico puro e não liga pra muita coisa não, apenas quer se divertir. Já esse aqui é o Congelejo, Pokémon caranguejo, que também parece inspirado nos coquinhos refrescantes que a gente bebe na praia. Ice Glass, Snowpig e Boice foram inspirados em javalis, tem como tipo o gelo puro. E dizem que esse aqui é o terror das zonas agrícolas de Unos. Millispider, Pokémon do tipo lutador e inseto, foi inspirado em artes marciais mistas, o famoso MMA. Sem deixar esquecer, claro, de um dos expoentes do esporte aqui no Brasil, o Anderson Silva, que era conhecido como Spider.
Agora tudo faz sentido, né? Sarerê foi inspirado no Saci Pererê e não podia faltar nessa Pokédex. Ele é um Pokémon do tipo lutador e terrestre, muito agitado, travesso e adora arrumar uma confusão. Tissourine, Garmedran e Rambori foram inspirados na Umbanda, religião afro-brasileira muito praticada no nosso país. Eles têm como tipos psíquico e fada, partida midiforme, e dizem que a última evolução consegue se conectar com os espíritos quando estão tocando seu instrumento. Arauquid e Araucold, Pokémon do tipo Grama e Gelo, foram inspirados na Araucária. O Matheus Sene fez espécies bem simpáticas, com muito bom humor. Quando sentem que a temperatura começa a baixar drasticamente, é porque esses Pokémon estão se aproximando. Huntbeam fez Jademon, Pokémon do tipo Fantasma e Normal, dispensam apresentações, né? Acho que tá bem claro que eles foram inspirados nas feijoadas brasileiras. Dizem que uma cumbuca desse prato típico em Unos foi possuída por um espírito, criando esse monstrinho. Cavalra, Fogo e Fantasma claramente vem da mula sem cabeça. Já Scratter, criado pelo Jonatas Balassa, Fantasma puro, vem de uma outra lenda um pouco menos conhecida, a do Bradador. Bradador é uma alma penada que vive nos campos da região centro-sul brasileira. Dizem que ele foi enterrado, mas como não havia pagado todos os seus pecados, a terra o devolveu. Outra lenda que pouca gente pode conhecer é a do Arro-Arro, que serviu de inspiração para o Diogo Palma fazer o Fluffist e sua evolução Cotozard, ambos dos tipos dragão e fantasma. Arro-Arro é uma criatura monstruosa que devora pessoas. A lenda faz parte do folclore da região sul e provavelmente foi difundida pelos padres jesuítas durante o tempo das missões entre os índios guaranis. Frefreco e Fremomo foram inspirados nos guarda-chuvas de Frevo e também no Rei Momo. Essas espécies são do tipo fada puro, criadas também pelo Jonatas Balassa. Quando evolui, não consegue mais flutuar, passando agora a saltitar entre as pessoas, dançando e animando folhões. Shibantu, Pokémon do tipo Grama e Fantasma, evolui para o Lubantu, foram inspirados no Shibamba, mito do sudeste do Brasil de origem africana. Shibamba é mais uma daquelas assombrações criadas para assombrar e assustar crianças que ou não queriam dormir ou que não faziam suas tarefas diárias. Blitzmo e Dracupi foram inspirados nos morcegos vampiros, ganham o tipo noturno como secundário ao evoluir, se juntando ao voador. Dracupi são extremamente antissociais, até mesmo com sua pré-evolução. Por isso buscam as partes mais profundas das cavernas pela região de Unos, para terem paz, sossego e ficarem sozinhos. Tatari, Pokémon do tipo Pedra e Metal, foi inspirado no Boitatá. Os minérios de ouro em seu corpo refletem um brilho intenso que muitos confundem com olhos no escuro. Durante queimadas, esse ouro cintila em tons iguais às da chama, o que dá a impressão de Tatari ser uma cobra de fogo. Matin, Tererin e Terenon foram inspirados no tererê, uma bebida típica principalmente da região sul brasileira. O Gabriel Barrachino foi quem fez essas espécies gelo e fada. Na forma final, ganha essa espécie de canudo na cabeça, que é usado como atirador de neve densa. O Leandro Eduardo fez o Gotixel, Pokémon Tamagotchi, que eu não preciso nem falar qual foi a inspiração, do tipo elétrico puro. Ele evolui para o Brixic, que foi inspirado nos famosos Brick Games. Ganha o tipo psíquico como secundário e é muito querido por comerciantes e crianças em Unos. Starak e Poisarray são os Pokémon Arraia Pintada. Foram criados pelo Gustavo Manuel e são do tipo psíquico, além do venenoso na forma final. Poisarray usa sua longa cauda como um chicote para chicotear seus adversários em batalhas. E não só isso, sua ponta é equipada com um ferrão serrilhado que pode injetar um veneno extremamente doloroso. Tampir e Tapigron foram inspirados na anta, o maior mamífero brasileiro, e por isso tem o tipo normal puro. Possuem corpos pesados, pele grossa, o que ajuda na hora de absorver o dano de golpes. Trigon é o Pokémon traíra do tipo dragão puro. Ele evolui para o Goldrash, Pokémon dourado que ganha o tipo metal como secundário. Na forma final, passa a ter escamas douradas duras como metal que cobrem várias partes do seu corpo. São muito cobiçados pelos pescadores de Unos. Uma homenagem à Chapada Diamantina veio na forma do Aragon, criado pelo Matheus Sene, espécie do tipo dragão e pedra. Esse é o Pokémon Aragonita. Ele evolui para o Draragonite, espécie que tem uma personalidade solitária, mas força sobre-humana. Os cristais que crescem em seu corpo continuam sendo perigosos e decisivos em batalhas. O Kai Andrade fez Monic, Pokémon do tipo lutador e metal, que também dispensa apresentação sobre sua inspiração. Tem paciência muito curta,
dentes mais duros que o aço, e infelizmente não foi possível descobrir o que ela tanto carrega e gira. Algum palpite de que objeto é esse? Aparentemente a pelúcia de um coelho, porque sua evolução ganha literalmente isso. Esse coelho de pelúcia é quem absorve todos os ataques direcionados a esse Pokémon. E na forma final, Sansandragon ganha o tipo dragão como secundário e a pelúcia cresce ainda mais, tornando-se a forma definitiva dessa linha evolutiva. Dranha, um Pokémon do tipo dragão e lutador, foi inspirado nos Dragões da Independência. Ele evolui para Rondra, um Pokémon que prende seus adversários com a sua cauda e desfere vários socos a queima-roupa. Lendas contam que o vermelho em seu corpo são o sangue dos adversários durante a jornada. O de Emerson Jesus fez o Pokémon Sagui, o Egui, do tipo normal puro. Ele evolui para o Sogwami e esse Pokémon gosta de pregar peças em outras espécies e até mesmo em seres humanos. Também se defende jogando fruta nos inimigos. Ectonad, o Pokémon Alma Penada do Low-Herisaki, é do tipo fantasma puro e tem 2 evoluções. Spectress, uma evolução feminina, o Pokémon Dama da Noite, que ganha o tipo fada como secundário. E o Bodrigaster, Pokémon masculino, Pokémon corpo seco, que ganha o Noturno como secundário. Bela linha evolutiva, né? Mais um fantasminha é o Indecision, Pokémon do tipo fantasma e normal. Pagasian e Mastigacian são as suas outras formas. Pagasian tem os tipos fantasma e elétrico, tem uma velocidade assustadoramente alta, enquanto Mastigacian é fantasma e venenoso, e meio que come tudo que vê pela frente. Essa linha evolutiva foi inspirada no bordão "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come". Hatice, o Pokémon rato de rua do tipo normal puro, foi feito pelo Anderson Pedrosa. Ele evolui para o Hatrash, que ganha o tipo venenoso. E tá claro por que disso, né? Seu corpo agora passa a ter uma camada de lixo em volta de boa parte dos seus membros. A Priscila Dastre fez o Caramel, Pokémon inspirado no cachorro caramelo, também tem o tipo normal puro. O Fábio Meirelles fez o Ouroboros inspirado no Orobas, um dos príncipes do inferno. Esse Pokémon cavalo demônio tem os tipos noturno e psíquico e consegue viver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. São especialistas em manipular outros Pokémon e seres humanos. Já o Gabriel Pacheco fez o Ferile, o Pokémon pássaro pescador do tipo voador e água. Ele evolui para o Feriter, que domina as margens dos rios e lagos da região de Unos, estando sempre atento a qualquer movimento na água. O pseudo lendário de Unos foi feito pelo Murilo Rodrigues. Esse aqui é o Bresson, Pokémon do tipo dragão e voador. Ele tem como inspiração o inventor Santos Dumont, pai da aviação, e cada um dos seus estágios teve inspiração em uma aeronave diferente. Bresson é o Brésil, Dragoncel foi inspirado no Demoiselle e Dracomonte no 14 bis. Na forma final, usa os braços modulares vazados, criando aerodinâmica durante o seu voo. A segunda linha evolutiva de pseudo-lendários de Unos começa com o Bapiran feito pelo Pablo Santos, do tipo água puro. Ele foi inspirado no Piramboia, peixe pulmonado ósseo encontrado na bacia amazônica. Evolui para o Piragon e por fim para o Daragon, que ganha o tipo noturno como secundário. Esse grande Pokémon enterra seus ovos e protege seus filhotes até terem tamanho o suficiente para se cuidarem sozinhos. Cientistas estudam a sua afinidade com movimentos do tipo dragão. A última linha evolutiva de pseudo-lendários de Uno começa com o Firkle, Pokémon do Low-Herisaki. Esse é mais um Pokémon inspirado em lagartixa e tem o tipo elétrico puro. Evolui para o Sparkingwan, que tá mais pro Miguana elétrica e que já ganha o tipo dragão como secundário. E a forma final é o Tursperk, o Pokémon Teiu elétrico. Ele usa sua cauda como uma lança para dar enorme dano em seus oponentes, geralmente na função de proteger suas crias. O primeiro mítico de Unos é o Curupira, Pokémon do Murilo Rodrigues, do tipo Fada e Fogo. Ele é o guardião da natureza e claramente foi inspirado no Curupira. O segundo mítico é Brumera, Pokémon do tipo Fada e Noturno, feito pelo Val Guzmão e foi inspirado na Matinta Pereira. Essa é mais uma lenda do folclore brasileiro. Existem várias versões sobre a Matinta Pereira, mas, de maneira geral, é descrita como uma bruxa velha que se transforma durante as noites em um pássaro de mau agouro. O terceiro mítico é o Alhangá, feito pela Ohana Lima, do tipo fantasma e lutador, que também foi inspirado numa lenda do folclore brasileiro, o Anhangá, que segundo algumas descrições se transformaria num veado branco com olhos de fogo, sendo o protetor da caça nas florestas, defendendo animais contra caçadores
sobretudo fêmeas com filhotes. E o quarto mítico é Liarix, feito pelo George Lovegood, Pokémon do tipo Água e Fada, inspirado na Yara, a mãe d'água. E por fim, fantasmas, os 3 lendários de Unos. O primeiro é o Civilizadron. O Murilo Rodrigues fez esse Pokémon inspirado na poluição, dos tipos metal e venenoso. Lendas antigas dizem que foi esse Pokémon quem deu aos humanos o dom da criação. Ele é responsável por desenvolver tecnologias e entregar conhecimento para aqueles que buscam prosperar. O segundo é o Japoelo do Isaías Santos, Pokémon do tipo Fantasma e Fogo. Ele foi inspirado no jacaré do Papo Amarelo e surge como a manifestação da destruição humana na região de Unos. Em forma de fumaça e cinza, se locomove como se estivesse nadando sobre o solo com a parte superior de seu corpo à mostra, uma imagem pra lá de bizarra. E o terceiro e último lendário é o Boip do Isaías Santos, Fantasma e Água. O Pokémon Espírito da Chuva foi inspirado no peixe-boi. Boip nasce como o desejo da natureza. Em forma de nuvem, sobrevoa incansavelmente os céus da região de Unos, sempre trazendo chuvas calmas que renovam a vida por onde passa. Ufa! E é isso, fantasmas! Essa é a Pokédex completa da região de Unos, feita por diversos artistas incríveis da Casa do Smeargle. Agora volta pro início do vídeo e monta o seu time comentando aí embaixo os seus 6 Pokémon favoritos que você utilizaria numa jornada por essa região. Não esqueça de dar uma moral para todos os artistas incríveis que participaram desse vídeo e de chegar junto lá na Casa do Smeargle, principalmente no Facebook. Mas é isso, fantasmas! Muito obrigado por tudo, pela força de sempre, e até a próxima.